começando mais um Selecta Talks. E hoje a gente está com um cenário novo, um cenário ainda em adaptação, porque é a primeira vez que a gente veio e tentou organizar tudo. Mas quero saber de você, se você gosta desse novo formato, deixa aqui nos comentários se é alguma coisa que você prefere. E nesse novo cenário, estou aqui com uma convidada que tem um currículo que eu não tinha ideia. Eu já conheci há muito tempo, mas eu não tinha ideia do currículo que ela tem. Estou aqui com a Sheila de Oliveira, que é formada, mestrado, pós-graduada. Daí resolveu fazer cordon bleu, foi para a França, fez um monte de coisa. Eu sempre gosto de falar muita coisa do convidado, mas eu vou deixar ela se apresentar. Obrigada, Sheila. Obrigada pelo convite, muito obrigada. Estou bem feliz de estar aqui. Olha, o Enzo, né, falou algumas das coisas do tomate, tal, que eu quero que você conte, que eu falei assim, nossa senhora, eu não tinha ideia. Nem eu tinha ideia agora eu entrei no 9º ano que eu tô aqui, não tinha ideia que aconteceria isso comigo, isso. Não imaginaria nem que passaria essas coisas, poderiam fazer essas coisas. Ainda mais eu estar envolvida nisso. Eu acho que foi muito legal tudo que aconteceu nesse período. Ainda tem muito que acontecer, mas a gente vai deixar essa história dos tomates de Marte, de algodão, spoiler, no final. Mas conta uma coisa. Você no Brasil, super bem, trabalhava na Bodytech, 15 anos, já estava na diretoria da Bodytech, Academia de São Paulo. Ela é de São Paulo, original? Originalmente, ela é do Rio de Janeiro. Ah, tá. Então, foi uma fusão da Academia com a Fórmula Academia. Tá. Então, na época, entraram 3 fórmulas de São Paulo e acho que eram 9 ou 7 academias do Rio de Janeiro. Todas elas transformaram em Bodytech. Sim, mas eles não queriam perder uma marca Fórmula, porque era uma marca forte, elitizada. Então, eles seguraram a marca e futuramente lançaram como concorrente da Smart Fit, uma academia low cost. Ficou a Fórmula e a Bodytech ficou a academia Class A, como eles chamam. E daí, o que te fez, né, vir para os Estados Unidos? Porque você estava super estabilizada, você vinha muito para os Estados Unidos fazer curso sempre, né, viajava fazendo implementação das Bodytechs. O que fez você vir para os Estados Unidos? Então, na verdade, a minha família mora aqui há muito tempo. As irmãs da minha mãe, a minha família por parte de mãe mora aqui há muito tempo. Tenho a minha tia que mora aqui há mais de 50 anos. Uau! A minha família é toda do norte, de Washington, de New Jersey, e principalmente por ser Army, minha família quase toda é do Army. Uau. Então, eles moram lá, e até quando eu resolvi vir para a Flórida, muita gente falou, mas por que Flórida? Fica no Brasil então, porque Flórida é Brasil, né? Quase Brasil. É um dos estados lá brasileiros, né? Não, mas na verdade, porque como eu vinha muito eu falo muito da minha trajetória pela Bodytech, porque realmente tudo que eu fiz hoje e o que eu sou hoje, principalmente profissionalmente, pela minha formação, que não tinha nada a ver com a parte administrativa nem financeira, foi a Bodytech que deu. Se eu abrir minha empresa hoje, toda essa estrutura que ela investiu na sua carreira, investiu muito mesmo na minha carreira, em relação quando foi a fusão, eu era da Fórmula. Então, como que conhecia essas pessoas? Eu era uma professora de natação. Daí eu virei coordenadora e depois fui para gerente e passei por operações financeiras que eu nem imaginava. Depois eu fui para a diretoria técnica, trabalhar com implantação. Então, conheci todos os estados praticamente do Brasil, porque hoje a Bodytech hoje deve ter 170 e alguma coisa. E no Brasil todo é muita coisa. Então, a gente implantava, né, o DNA. Ali eu fui aprendendo muita coisa que me fez, assim, perceber, né, que a gente fala que quem uma pessoa já pronta para o business, ela nasce e ela vai se descobrindo. Algumas pessoas não têm oportunidade de descobrir. E a Bodytech oportunizou isso para mim. Então, olha, vamos fazer um curso de CrossFit, quando lançou o CrossFit. Então, vai para os Estados Unidos, vai fazer o curso lá, traz o que é de melhor para dar treinamento para os nossos funcionários. Então vai ter uma feira em Bimini, na Itália. Vamos lá ver o que tem lá de novo. Então, eu ia. Vamos para... aqui em Orlando tem muita... É o segundo, acho que, Convention Center maior dos Estados Unidos. Então, as convenções são aqui. Então, a Associação de Exercícios Aquáticos, de CrossFit, de Pilates, e assim, quando eu falava, poxa, escolhe 3, 4 professores para fazer esses cursos, para dar o curso para todo mundo.
Eu falava, quer saber? Eu vou fazer também. E até mesmo quando eu era professora, depois quando eu virei gerente, eu fazia os cursos. E eu fiz os bastidores da Disney, que são cursos de excelência, né? De customer service, de tudo. Fui começando a entender todos esses cursos, são 9 cursos de formação, para entender o que é excelência de atendimento, qualidade de serviço. E eu tive, assim, eu fui realmente muito abençoada de trabalhar lá, porque era uma diretoria com 9 homens, eu acho que era só eu e mais uma mulher, então, assim, me tratavam de igual para igual e isso é muito legal. Isso é muito... Você conquistou o seu espaço. Eu fico bem feliz, assim, de ter conseguido, porque quando você faz faculdade de educação física, depois eu fiz nutrição, você não imagina entender de business tanto assim, mas eu lidava com banqueiros, né? O Urquiza do banco, ele é banqueiro, o Acioli, o João Paulo Diniz, pessoas sentadas na minha frente conversando comigo de igual para igual. E quando surgiu a oportunidade de uma possibilidade da Bodytech vir para cá, para os Estados Unidos, né, e ia fazer o IPO e tudo, falou, poxa, as possibilidades de montar as academias aqui, eu falei, poxa, eu quero ir. Já tinha o histórico do seu pezinho na sua família? Já tinha a minha família aqui, já tinha, eu vim 9 anos consecutivos, 2 ou 3 vezes por ano para fazer curso. Então, assim, tudo que acontecer de curso, um curso de finanças, um curso de atendimento, um curso de pilates, um de balé, balé, eu fazia tudo. Porque eu falava, eu não posso exigir ou entender da qualidade, não era a minha alçada, mas era tudo que... E era uma oportunidade. Era de oportunidade. E tudo que envolvia a Bodytech, eu falava, poxa, nenhum dos sócios da Bodytech viviam daquilo, né? Porque eles têm outros business muito maiores, né? Mas eu vivia daquilo, né? A oportunidade do meu filho ter uma vida melhor, as minhas oportunidades vinham dali. Então eu falava para eles, esse é o negócio da minha vida, esse é um dos negócios da vida de vocês, mas esse é o negócio da minha vida. Então foi com que eu comecei a perceber que eu queria muito fazer alguma coisa. E quando eu vim para cá não foi fácil, porque eu acabei me separando, eu era super workaholic, e eu percebi que eu queria tirar o pé um pouco. Eu falei, não dá, eu quero tirar o pé. Já tinha vontade de morar aqui pela minha família. E Orlando, pelos cursos serem aqui, eu adorava Orlando. Só que inicialmente eu mudei para Miami. Tá. Porque tenho dois primos, uma tia lá, e fui para Miami. Lá fui estudar inglês, fui morar no hostel, assim, fiquei um mês para poder entender. Eu gosto de experimentar as coisas. Quando alguém me fala... Eu sou ariana, eu acredito quando as pessoas falam tudo e eu vejo, mas eu falo, para eu acreditar naquilo que ela falou, eu preciso passar. Então, assim, isso só acredita bem. Só acredito bem, né? Experimenta. Então, assim, quando alguém fala, poxa, você entende disso aqui, é porque eu só falo do que eu entendo, porque senão eu não abro muito, porque senão eu sei que eu vou falar besteira. Então, eu falo, vou vivenciar e agora eu posso dizer. E quando eu vim para cá, para Orlando, eu falei, o que eu vou fazer? Eu fui trabalhar nas lojas de suplementos que tinham aqui no shopping. Sim. E eu conhecia a Bela Falcone e o Maguila, porque eles frequentavam a Bodytech lá em São Paulo e em Belo Horizonte, e eu liberava, eles estão indo aí, libera a entrada e tal, então eu fazia aquelas cortesias, conheci, e eu falei para o Maguila uma época, falei, tô querendo sair daqui, vou mudar para Orlando, hein? Daí ele falou, quando chegar lá me procura. Então, realmente, eu lógico que tinha o entremeio do Dan Shore, que é um dos proprietários da Bodytech, que tem casa aqui, vinha muito aqui, e falou, vamos lá conhecer, né? Eles estavam querendo conhecer academias aqui e tal. Fui conhecer, fui entender de algumas academias aqui no Pinellas Park e tudo. Fui entender dessas coisas e o Maguila falou, olha, eu não tenho como você... Na época ele falou, eu não tenho como te colocar como gerente da minha academia, mas eu queria você como gerente aqui, pela sua experiência e tal. Mas eu não falava inglês, eu tinha acabado de chegar. E ele falou, olha, então eu tô precisando de um vendedor no suplemento. Fica lá até, né? Isso foi que ano? 2014 para 2015. Tá. E depois eu vim para cá e fiquei... Daí curtiu trabalhar lá? Eu curti trabalhar lá, porque na verdade, assim, eu vendia suplemento. E eu tinha feito educação física também. Então, algumas pessoas falam, poxa, por que você não vai ser personal e tal? Eu falava, gente, não, né? Eu quero montar meu business. E como lá na Bodytech, nas implantações das academias,
tinham sempre aqueles restaurantes de comida fit, né? Sim. Então, na verdade, não era muito comida fit. Eu já tinha feito um curso de gastronomia. Eu fiz no Senac, porque eu achava que educação física tinha que fazer tudo. Gastronomia, nutrição, gastronomia, personal trainer, para você entender do ser humano como completo, né? Globalmente. Porque eu tinha muito aluno de personal, eu fiz pós em Pilates, e eu tinha os alunos. Vocês viram que ela não parou de estudar. Não parou até hoje. Não parei. Tem curso ainda que eu vou fazer agora. Eu não era empresarista em todos os cursos, porque quando ela me contou, eu falei assim, gente, não tem nem como eu falar isso, de tanta coisa. Eu fiz educação física, fiz pós em treinamento de alto rendimento, fiz em nutrição, em Pilates. Depois eu fui fazer mestrado na Unicamp. Comecei com atividade física para crianças obesas, depois finalizei na Escola Paulista de Medicina, porque você vai fazendo créditos, né? Saí da Unicamp, fui para a Escola Paulista de Medicina, na época eu tinha casado, era mais perto para mim do que para Campinas, e fiquei lá no Centro de Adolescência e Obesidade, e uma das disciplinas, obesidade compulsiva, transtornos alimentares, é feito na USP, na psiquiatria. Foi lá que eu me achei, que eu apaixonei, assim, por transtornos alimentares. E foi lá que eu finalizei, assim. Então, você tem os créditos para fazer. Eu andei nessas 3, mas acabei lá. E dali eu falei, preciso fazer gastronomia mesmo. Preciso entender de como cozinhar e como fazer as coisas. E eu, assim, por mais que tenha vários cursos, eu posso demorar muito, eu vou juntar o meu dinheiro ali, mas eu falei, qual é o melhor curso que tem? E, por sorte, aqui em Orlando tinha o Le Cordon Bleu. Tinha. Só que no ano que eu entrei, ele fechou. Fechou em 2015. E 2014 para 2015 já tinha algumas matérias. Então, assim, falou, pode ir para Miami ou o que tem lá. Só que quando foi fazer Miami também fechou. Então, falou, olha, até tem que fechou, porque era do lado do meu antigo escritório. É verdade, ali. Do nada eu vi que tiraram. E assim, exatamente, eu acho que por conta de não ter quórum, é um curso muito caro, $3.500 por mês. Uau. É bem alto. E assim, não tem scholarship, né? Não tem nada, né? Pagou e acabou. E para você ter uma escola daquela grandiosidade, era gigante ali dentro. Todas as escolas de culinárias de Le Cordon Bleu são enormes. E então eu falei, olha, vocês podem continuar os seus cursos em outros países, que a gente só transfere o crédito, como se fosse barato, né? Tipo, não quer continuar, se forma, pode ir para a França, para o México, para o Canadá, não tinha no Brasil na época. E daí eu falei, o que eu vou fazer, né? Mas você já tinha começado, então? Já tinha começado. Você tinha começado no Le Cordon Bleu da hora? Le Cordon Bleu. Não, o Senac eu fiz gastronomia. Tá. É um curso pequeno, de 1 ano e meio, tá. E que você faz, e daí você faz as artes culinárias lá. E depois eu fui fazer culinária artes aqui. Daí eu falei, como que eu vou terminar uma coisa que é na França, né, Espanha e tal. Eu gostava muito de viajar e eu me programei sempre para viajar 2 vezes por ano, independente de como fosse. Então eu falei, vou para a França. Então eu comecei a fazer um módulo na França, um na Inglaterra, depois ia para a Espanha, depois fui viajando para poder fazer os módulos de formação. Entendi. Depois que você se forma, você começa a procurar os cursos de especialização. Então, fui fazer chocolatina na Inglaterra, depois fui fazer sauces e jus, que são molhos, que eu fui fazendo na França. Foi isso que me oportunizou a participar dos tomates, das tomates Marte. Mas e foi assim, e dentro, voltando à loja da Vitaflex, ali que eu trabalhava, muita gente falava, poxa, eu estou tomando suplemento, você conhece alguém que cozinha? Preciso de alguém para cozinhar para mim. Não, e a Bita da América, a gente estava falando um pouquinho antes, a gente não tem ninguém que vá igual lá no Brasil, que tem a mulher que prepara, que você para o almoço, vai para casa, a comida está pronta, ou você já trouxe a comida pronta à noite. A gente é da correria da vida louca. E eu tava até comentando isso, que quando eu viajo, quando eu volto para Orlando, para minha casa, para eu entrar na minha rotina, eu demoro tipo 2, 3 semanas. Porque a gente não tem gente para ajudar. Ele limpa a casa, e arruma, já entra trabalhando, e alimentação fora. Não tem como cozinhar. É muito difícil se você colocar dentro da sua rotina, porque dá trabalho. Né? Cozinhar, você não abre a geladeira, pega a cozinha, come e vai embora. Você vai comprar. Então, para você ir comprar é o trânsito, você chega no mercado, não tem tudo no mercado só.
Depois você tem que cozinhar, tem o desperdício que você acaba deixando na geladeira porque você não compra 5 tipos de carne. Você compra uma, faz, no terceiro dia que você comeu, você enjoa. Então daí, e depois lavar, e depois fazer tudo. Eu falei, poxa, então isso demanda muito tempo. Então, independente do core business ser alimentação, eu acho que a praticidade e fazer com que os clientes tivessem mais tempo livre para poder fazer tudo o que acontece, porque na verdade não é tempo livre, né? Porque o tempo livre a gente encaixa mais coisas, né? Então acaba que surgindo, assim, para mim, conversei com muita gente da Baritec, tem o Marcelo Viana, que é o CEO ainda hoje, o Dudu, que é o diretor técnico, eu tenho contato com eles semanalmente, o Lalo, que foi o meu gerente, né? Ricardo Lalo, que hoje está na Les Mills, mas ele trabalhou muito tempo, foi meu chefe. Ele veio até, a filha dele nasceu aqui e ficaram na minha casa morando lá uns 4 meses. Eles me ajudaram muito. Falaram, poxa, eu quero abrir alguma coisa, eu pensei em fazer comida. Daí veio tudo da Baritec para mim. Poxa, olha, usa essas planilhas para se planejar, para fazer o seu business plan, para fazer os seus planos de ação, como que você vai fazer, como que vai fazer o seu budget. Então, tudo que eu já tinha experiência lá, falou, faz aí. Eu falei, mas como que eu vou começar se eu não tenho dinheiro para começar, né? Como que eu vou fazer? Eu tinha dinheiro ali um dinheiro que vinha da Baritec, mas, gente, aqui, né? Como você nasce de novo. Como é que não tem credit score, não tem isso? Como é que eu vou fazer o meu crédito, comprar uma casa, fazer isso, abrir uma empresa? Eu falei, quer saber? Isso foi depois de quanto tempo que você já estava morando aqui? Vou abrir... Bastante, acho que uns 5 meses. 5 meses? Foi. Não, eu vejo, você voltando na sua história, que todos esses cursos e tudo que a vida te preparou foi para isso mesmo. Eu vejo, né? que sim. Para você tomar essa decisão de empreendedorismo, de ser do seu próprio negócio. A vida te preparou. Eu acho que quando a gente se prepara, às vezes a gente não entende, né? Por que eu estou estudando isso hoje? Meu filho fala isso. Engraçado, você fez mestrado, você fez tudo, e hoje, assim... porque eu falo para ele, porque você é uma empresária. Eu falo, filho, eu sou cozinheira, empresária também, mas assim, eu sou cozinheira, por essência, eu acho isso super classy, porque falam, nossa, cozinheiro, chefe de cozinha. Chefe de cozinha é um estado, quando você entra na cozinha, você se torna chefe de cozinha. A sua essência é cozinheiro, que é ali manipular os alimentos, passar a sua energia para o alimento, montar, preparar, entender como fazer e falar, poxa, para quem cozinha é um prazer ver a outra pessoa comendo. Porque você fala, ali não tem como disfarçar. Na hora que você bota uma coisa na boca, queimou, você faz isso, gostou, na hora você vê. Então isso é um prazer imediato do seu trabalho, reconhecimento imediato do seu trabalho. E tem um lado ruim também, né? Se você faz alguma coisa que não é tão legal, tem que falar da pra tudo. Exatamente. E assim, ali, eu falo pra ele, poxa, independente de tudo isso que eu fiz, que teoricamente, você não precisava ter feito tudo isso só para cozinhar. Se for banalizar a profissão, que eu acho que é muito difícil, valorizo muito. E tudo isso me preparou para qualquer coisa que eu fizesse. Se eu fosse cozinheira, se eu fosse uma... Não, eu acho que eu vendedora de loja, uma fisioterapeuta, uma médica, uma advogada, qualquer coisa. Porque você vai juntando ali dentro. Meu pai falava, junta, bota tudo dentro do baúzinho. Na hora que você quiser ser alguma coisa, você vai olhar ali, tem um monte de opções. Não põe um monte de uma coisa só, senão você não tem opção. Então põe tudo ali, que esse momento é de você encher. Depois, quando chegar o seu momento que você amadurecer e falar assim, agora estou preparada para qualquer coisa, escolhe uma e esquece antes e foca. Então eu falei, eles me ajudaram e eu trabalhava na Vitaflex, eu lembro que trabalhava das 9 às 9, outlet e tal, e eu cozinhava de madrugada. Daí, de madrugada, eu cozinhava e entregava às 6 horas da manhã. Eu dormia muito pouco, foi muito sacrifício. E a Ziana, a personal, acho que ela até veio, né? Foi a minha primeira amiga aqui, ela foi uma querida comigo. E ela tinha os alunos de personal, ela também estava começando. E ela falava, Sheila, eu arrumo os clientes e você cozinha e eu entrego. Então, ela falava, o meu cliente, eu ia comprar, cozinhava. Mas era assim, tipo, cozinhava o almoço... para comprar o meu jantar e comprar o restante da outra comida. Era bem apertadinho. E eu sempre falava, poxa, preciso de um investidor, preciso disso e tal. E eu aprendi muito ali na Baritec que se você tivesse dinheiro, você investiria na sua empresa hoje? Eu falava, não.
Então não peça para ninguém investir. Se você não põe o seu dinheiro aí, que você tem um dinheiro guardadinho para você se manter, você não quer arriscar, por que você vai pedir para alguém? Então, se você não compra o seu produto, você não vai vender. Então não tem a menor possibilidade. Eu falava, não vou investir o dinheiro aqui, porque se não der certo agora, porque desde o momento que eu me comprometi a fazer, já não tinha uma opção de não dar certo. Poderia ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, uma encarnação, enfim, uma vida, mas ele tinha que dar certo. Não tinha plano B. A minha família no Brasil, quem ajuda sou eu nunca fui ajudada, assim. Tipo, olha, mãe, pai, me socorre. Eu não tenho uma família, uma história de vida difícil. Não tive, eu sempre estudei colégio particular, tudo. Fui muito abençoada nesse sentido. Mas o meu pai falava, não envolva a sua vida na minha, os seus projetos no meu. Se você deu o passo e entende de que você vai pra frente, é com você. Não volta e falar, olha, me ajuda nisso. Não volta. Não tem isso, vai pra frente. Meu pai sempre foi muito duro e eu sou apaixonada pelo meu pai. Eu acho que no máximo, meu pai faleceu há 2 anos, mas assim, eu acho ele incrível porque ele sempre foi muito duro. E no começo a gente não entende, ou a gente não aceita, mas depois vê que foi... Eu acho que foi muito duro. Forte, acidente. É a forma mais carinhosa de demonstrar o quanto ele se importava comigo, porque realmente quando você não se importa, você simplesmente fala, poxa, que legal, você dá um sorrisinho e deixa a pessoa seguir a vida dela, aquilo ali não vai fazer diferença pra você. Mas quando a gente é duro, né, o meu filho fala, poxa, você é legal com todo mundo, mas comigo, claro, é de você que eu tenho o meu cuidado, né, Então, quando eu fui fazer isso tudo da Edfit, você conhece o Paulo Dias, falaram, olha, eu falei, como que eu abro uma empresa, né, porque eu já começava a dar um dinheirinho, eu falei, eu vou sair da Vitaflex e vou vender as marmitinhas. Só que eu tinha muito medo, porque eu tinha o processo, eu estava no processo do Green Card, então eu tinha medo de, falei, não posso cozinhar em casa, né, fazer coisa legal, vamos fazer as coisas certas e tal. Falei, como que eu vou fazer isso? E daí falou, ó, tem Paulo Dias, que é uma pessoa que pode te assessorar. Fui de ônibus do Metroeste até lá Celebration, acho que demorou umas 3 horas, porque o ônibus aqui é um horror. Cheguei lá, suada, falei, meu Deus, olha a situação que eu tô para conhecer o conversar. Entrei num lugar, assim, maravilhoso, né? Como aqui, assim, todo... sempre mostra o seu projeto. Fui eu lá escrever, Itifit, fazer um coração com um BPM. E ele olhando, falou, que isso? Falei, é o logo da minha empresa. Dele, entendi, é isso aqui que você quer? Eu falei, Ele, não, então vamos fazer você, vou apresentar você para sei lá o quê. E ali, nada do que ele me apresentou deu certo. Mas o quanto ele me ouviu fez eu ir para frente. Porque ele parou 2 horas do dia dele de terno e gravata, todo arrumado, num escritório muito legal para ouvir o meu projeto. Isso eu falei, Michel, se ele ouviu é porque é interessante. E então eu comecei a fazer. A Ju falou, Sheila, vem para academia. Na época ali era Vitaflex. A academia vem para cá para você conhecer algumas pessoas e daí você conhece alguns personagens. Eu cheguei na academia e conheci a Gabi Desan. E ela falou assim para mim, eu tô indo para um mundial, eu tô me preparando, você pode cozinhar para mim? E a gente faz uma parceria? Eu falei para ela, posso cozinhar para você, mas não posso fazer parceria. Eu não tenho dinheiro para cozinhar para você e fazer. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, se eu voltar do mundial e ganhar, e tiver alguns clientes para te indicar, você cozinha para mim? Daí eu falei, cozinho e tal, e isso logo era 5, 6 meses mesmo, era muito pouco tempo que eu estava aqui, era o mesmo tempo que ela estava, porque ela tinha chegado, ela chegou muito próximo a mim, ela ganhou, né? Ela foi, fez tudo. E então ela foi virar personal de um atleta, que morava aqui na época, e falou, Sheila, o meu personal vai te ligar e vai fazer as comidas com você, só que tem que ser parceria. Eu falei, eu não tenho dinheiro para parceria. Não, mas vai trazer muito cliente e tal. Beleza. Daí vai me ligar o cliente. Quem é o cliente que vai me ligar? É o jogador, o Kaká. Na hora que aquilo para mim, né, tipo, Kaká, né, eu sou São Paulina, eu falei, meu Deus, o Kaká. E você acabou de chegar, né, você não conhece nem ninguém, vai conhecer o Kaká. E eu falei, não tenho condições. Falei com a Carol Dias na época, que era namorada, né. Ela falou, olha, a gente tá aqui, vamos cozinhar. Daí ela falou, a gente vai pagar, né? Porque eu falei, eu não tinha condições e tal. Ela falou, não, vou pagar, porque o Kaká também de postar, né? Falei, não precisa postar, não precisa fazer, não. Só de indicar, né? E só de cozinhar e eu falar que eu posso cozinhar pra ele. Ela, não, tudo bem. Mas eles pagavam e tal. Cozinhei pra ele. De repente, uns 3 dias depois, ele posta
uma foto, só postou uma foto, mordendo a marmita, assim, da Eat Fit, com o logo da Eat Fit, que eu colocava uma etiquetinha, e mordendo. Só que eu não vi a foto, eu tava cozinhando, e meu celular começou... Eu falei, gente, o meu celular disparou, né? E daí a menina que tava comigo, a Jéssica, na época, falou, por que seu celular tá assim? Eu falei, não sei, daí eu fui olhar, eu tinha 400, 500 seguidores no Instagram, né? Nem sei se isso, 100, 200, sei lá, porque eu não mexia com o Instagram. E nem era Instagram do Eat Fit, né? Era um Instagramzinho lá que eu tinha feito. Daí eu falei, gente, daqui a pouco eu olhei 3 mil, 4 mil, 5 mil seguidores. Eu falei, não, não é possível. Não é possível. Daí, na hora que eu olhei, ele tinha postado a foto. Uau. Aquilo foi, assim, um boom, porque tinha o telefone bem na frente do logo que ele mordeu. E daí meu telefone começou a tocar. Começou a tocar. E daí pessoas, assim, querendo comida e tal. Aquilo foi um start no meu negócio, que foi insano. Tipo, eu lembro que eu fui pedir patrocínio uma época pro Joy da Vitaflex. Ele falou, quantos clientes você tem? Eu falei, 9. Ele falou, 9 o quê? Eu falei, 9 clientes. Eles comem 10 comidas, eu vendo 90 comidas por semana. Ele falou, você está sobrevivendo disso, Sheila? Porque eu tinha saído da Vitaflex, né? E eu falei, não, eu tô. Daí ele, como? Eu falei, não sei, mas 9 você tá me pedindo pra ser sócio? Sabe? Tipo, eu tenho 9, eu achava bastante, porque fazer 90 comidas era pra mim um insano, né? Daí eu falei, nossa, que raiva, ele menosprezou. E ele assim, coitado, ele, tipo, sabe? Ontem ela vai me pedindo pra ser sócio de uma empresa com 9 clientes, né? E a comida custava R$6, $6, né? E então daí eu falei, beleza. Que história? Foi a primeira coisa. Então eu já tomei um não ali dele, eu falei, não. E depois foi que falaram ali, você não vai investir o seu, você quer que alguém invista, né? E depois disso começou a vir muita gente, e a Gabi começou a ter muito cliente, porque ela cozinhava para ele, e ele postou dela também, e entrava cliente para ela, e ela mandava para mim. Entrava cliente para ela, mandava para mim, e daí eu comecei a cozinhar para ela e para o Daniel, e para muito bodybuilder. E daí tava um dia lá, e me ligou uma pessoa, oi Sheila, aqui é o Rubens, tudo bem, posso falar com você? Posso fazer um WhatsApp com você e com a minha família, porque eu quero que você cozinhe para toda a minha família. Falei, olha, agora eu tô ocupada, eu tô cozinhando, posso te ligar depois. E tinha um número, tipo, bloqueado, sabe, que você não vê? Ele, então eu te ligo mais tarde. Eu falei, tá bom. Poxa, sabe, eu cozinhando ali, era Você fazia tudo. Daí ligou mais tarde e falou, poxa, você deve estar muito ocupada, né, porque você não me atende. Eu liguei 3 vezes, era tipo 9 horas da noite. Você pode fazer a minha comida e tal? Eu falei, não, posso sim, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Rubens, vamos fazer um grupo de WhatsApp. E daí você fala com os meus filhos e com a minha esposa. Falei, tá bom. Daí entramos no grupo de WhatsApp, eu olhei, Rubens Barrichello, eu não sabia que era ele. Assim, tipo, no fim fiquei com eles muito tempo. Até que eles, enfim, né, eles se separaram, e ali que eu parei de fazer, porque eu até fazia pro Fefo, pro Dudu, pra Silvana, pra ele e tal, e eles eram queridos. Toda vez que ia entregar, falava, não, vem aqui, vamos conversar, e assim, uma coisa incrível. Também depois foi uma vez que a esposa do Silvio Santos, a Iris, oi, aqui é a Iris e tal, falando muito tempo comigo no telefone. Eu falei, meu Deus, eu não tenho todo esse tempo, 30 e 40 minutos, eu falei, não tô acreditando nisso. Daí ela falou, Iris, é pra Vanel, se você puder entregar. Eu falei, meu Deus, eu vou falecer, não acredito, porque quando eu fui entregar, é a única foto que eu não tiro muito foto com artista, essas coisas, porque eu sou meio, assim, discreta. Eu acho que eles também não têm obrigação de postar nada. Nunca pedi pra ninguém postar nada. Mesmo porque eu cobrava, né? Então, assim, tipo, parceria não dava pra eu fazer. Algumas pessoas pediam, eu falava, gente, eu quero vender pra vocês. A parceria, quem é que eu vou trazer além de vocês, né? Sim, vocês são meus clientes, né? Então, disso, não tinha como. Mas com ele eu tirei foto, eu tenho uma foto, porque eu acho que o Santos é uma história incrível, absurda, meu olho desse tamanho, inchado. Eu com cara de sorriso, mas assim, eu chorei muito. Ele, para, menina, de chorar. Porque você não imagina, né? A gente só vê na TV, aquela lenda mesmo. Eu sou de São Paulo, é uma cidade gigante, onde tem pessoas famosas por todos os lugares, mas só que eu tenho consciência que a minha empresa hoje, eu estudei muito, me preparei muito para isso, mas eu tenho consciência que em São Paulo eu não seria a mesma pessoa que eu sou aqui, né? A concorrência é em cada esquina. Aqui, a minha concorrência hoje, eu falo que são os fast foods, porque são mais baratos,
E as pessoas que se saíssem do fast food e viessem para comer comida fitness, eu queria, quem dera, eu tivesse 10 pessoas vendendo comida fit. Porque daí a qualidade do serviço seria um diferencial. Hoje, muitas pessoas não comem, então eu não tenho aquele turnover. Não conhece. Exatamente. Então, não tem aquela pessoa que foi comer ali e veio para mim e falou, nossa, eu vou comer aqui. Eu não tenho as pessoas que comem fit, né? As pessoas comem o mais barato, geralmente, o mais prático, ou hoje todo mundo entende de comida fit, então eu faço em casa, o entender de comida fit vou cortar o carboidrato, vou comer vegetal e é isso. Tirar o sal. Vou tirar o sal e daí não vou comer isso, não vou comer aquilo, a batata doce. Então, daí, com tudo isso, eu comecei a entender, principalmente porque eu já tinha feito a nutrição, tinha feito a gastronomia no Le Cordon Bleu, não me ajudou em nada na Eat Fit, mas nas técnicas de culinária e como você, o seu lucro está no desperdício, né? Então, você não pode, você tem que aprender a cozinhar de uma certa maneira, entender quanto que reduz uma carne. Eu compro 1 quilo de carne, muita gente fala, você cozinha com uma carne 70%, né? Que é aquela carne... Se eu cozinhar com uma carne de 70%, no final eu tenho só os 70% de carne. 30% de gordura e água, ela perde. Então, se você cozinha com uma carne de 92% de 8%, 7% de gordura, significa que você vai ter muito mais carne, carne é de qualidade. Então, erroneamente, trabalhar com produtos de baixa qualidade não rende. Então, você tem que comprar produtos de alta qualidade, porque quando você cozinha... no cozimento, você consegue manter a quantidade ali muito maior. Isso que você aprendeu no Cordon Bleu. No Le Cordon Bleu. Então, os cortes de carne, como que você faz para... Quanto que reduz? Muita gente fala, qualquer carne e tal. Não é qualquer carne, porque as carnes, mesmo que você corte a gordura, ela tem carne, não. Então, gordura na fibra. Ou seja, se você não pegar um produto de qualidade para fazer, você não vai ter um prato de qualidade, mas você também não tem a quantidade que você precisa para vender. Eu peguei uma carne ruim, pego 1 quilo, ela vai virar 400 gramas. Então, é ilusório. E quando eu fui montar a Infit, eu pensava, como que isso vai ser uma cozinha fit? Como que as pessoas vão entender isso como um diferencial? Então, assim, os produtos precisam ser de qualidade. O produto orgânico, as carnes magras, os vegetais, tudo tem que ser muito bem pensado. Os carboidratos de baixo índice glicêmico, muita gente fala que come batata doce, mas a batata branca tem menos calorias que a batata doce, só que é menos funcional. Então, assim, o arroz branco e o arroz integral, então tudo você pode comer. Então, como que fazer um cardápio para alguém aguentar comer por tanto tempo? E não enjoar. Pode comer lasanha? Pode. Se você pode comer 100 gramas de macarrão, você pode comer 100 gramas de lasanha, é só cortar. O macarrão é macarrão. A lasanha é o nome de um corte, um tipo de corte. Lasanha, penne, linguine, enfim. Então, ali você pode. Então, as pessoas falam, nossa, mas tem lasanha? Eu não vou comer lasanha. Então, a dificuldade inicial de desmistificar isso foi a Gabi Design e o Daniel Design que me deram. Porque ela falava, põe aqui no meu prato alguma coisa que eu como e as pessoas vêm. E ela é extremamente restrita. Ela não gosta. Ela tem um relacionamento com a comida muito legal. Porque as pessoas têm um relacionamento afetivo com a comida. O dela é combustível. Eu como porque eu preciso. E eu entendo disso no momento. Ela gosta dos doces e tal. Mas por eu ter feito o mestrado em transtornos alimentares, eu entendia que as pessoas comiam muito mais por prazer, para se gostar emocionalmente, suprir várias outras coisas, do que realmente se nutrir. Né? Nós comemos por compulsão. Se você colocar aqui um negocinho aqui no meio, a gente vai comer o podcast inteiro e vai falar, nossa, preciso sair daqui e almoçar. Tá na hora de almoçar. Você nem percebeu o quanto você comeu. Então, ali, essa fome emocional que a gente tem, para poder tentar vir hormônios de prazer e a gente se equilibrar no dia a dia, faz com que a gente coma muito mais do que a gente imagina. Então, como que eu faço um prato fit para que a pessoa coma algo e seja principalmente fiel àquilo ali? Lógico que por mim para eu vender, mas para que ela tenha resultado. Não existe melhor produto para vender quando você tem resultado. Né? Se você vai falar assim, eu quero que você venha ser meu vendedor aqui na Selecta. Ele olha para você e fala, eu quero ser vendedora da Selecta. Você é bem sucedida, ele se espelha, ele quer pegar bem resultado. Exatamente. Então, poxa, se eu tô vendo o resultado ali, eu quero. Só que a paciência desse resultado,
como é que vem, né? Com tanta oferta hoje em dia, que qualquer esquina tem uma comida, tem tudo, e comida é afetiva. Você vai no aniversário na sua casa, Tem essa mentalidade que a Gabi tem. tem muito, muito. Qualquer coisa é comida, é bebida. Exatamente, a praticidade, exatamente. Emocionais. E a gente tem, por costume, ter tudo em casa, né? Você compra e estoca ali a comida, e daí você, a qualquer momento, você come. Ah, vou comer assistindo televisão, vou comer pipoca, vou comer isso. A função da comida não é essa. Mas a gente precisa disso também. E se a realidade é essa, como que a gente trabalha com a realidade? Não dá para mudar a realidade. Tem que tornar a realidade melhor. Porque eu não posso falar que as pessoas não vão comer. Elas vão também. Só que como que a gente faz para que essas pessoas comam e se sintam bem ainda? Porque a gente quer tudo, né? Subir, acho bacana, eu quero comer e quero emagrecer, quero estar bem. Então, como é que faz isso? Como é que mantém a empresa desse jeito? Então, foi aí que a gente foi fazendo os pratos e tentando e mudando. E daí as pessoas reclamavam do craving. Ah, eu tô de dieta, só que daí me dá uma vontade de comer doce. O craving é aquela vontade, aquele bate, geralmente é açúcar. Açúcar, exatamente. O craving, açúcar, bom. E quer comer aquilo e depois logo em seguida bate arrependimento. Ó, gente, por isso que aqui não tem nada de comida, tá? Eu falei dela, né? Pra gente, né? A Sheila falou tanto de doce, de cravings, que eu tive que pedir pra trazer. Não tinha nada, depois daí bateu a fome. Mas esse é o açúcar, né? Infelizmente, a gente não teve a oportunidade de você trazer. Eu deveria ter trazido alguma coisa, é verdade. Mas me conta agora, como que tá a sua cozinha, né? O Eat Fit. Você ampliou ainda mais o seu cardápio para não glúten, zero lactose. Conta um pouco como que ela tá hoje. Quando a gente começou a fazer as comidas e tinha aquela ansiedade por fazer pratos variados para atender a maior quantidade de pessoas e principalmente fidelizar para que elas não comessem as mesmas coisas, começaram a surgir as perguntas dos próprios clientes. Ah, meu filho é intolerante à lactose. Ah, é celíaco. Né? Ah, tem doença de Hashimoto. E assim, começaram a aparecer os grupos especiais. Então, falou, poxa, como que eu vou fazer para cozinhar? Eu já não cozinhava com leite. Eu não usei o leite animal, sempre usei leite de coco, porque para mim... Não, quero o sabor. Então, para mim é muito mais fácil de saborizar, como a gente chama, de trocar, porque eu uso aquele unsweet. Então, ele não tem. Não é um leite de coco, ele é pesado, né? Então, assim, para saborizar, para fazer tanto salgado quanto doce, para mim ele é perfeito. E quando começou a aumentar a quantidade de clientes pedindo, e alguns são intolerantes à lactose, outros, gluten free, e tal, e tem tudo de contaminação cruzada, você não pode, tem que parar, alguns vegan, como que eu vou fazer isso? Então, eu falei, quer saber? Gente, é um cardápio muito extenso, quando a gente pensa em todas essas variações. Entre outras coisas, algumas pessoas que não podem comer sal nenhum, por condição de hipertensão, e as pessoas que precisam comer sal por conta de massa muscular. Se você não tem sal branco, você também tem aí você não consegue fazer hipertrofia da maneira adequada. Tem várias outras coisas que as pessoas não entendem, que tirar o sal, por exemplo, o sal rosa é bom, mas para temperar saladas, não para cozinhar, porque ele é um sal pobre. Então você vai colocar uma quantidade muito maior de sal rosa para chegar no paladar. Eu sei que eu estou fazendo errado. Porque ele é muito bom, ele é rico, né, em minerais, em sais minerais, em várias coisas e tal, mas o sal branco ele é necessário, principalmente se você quer uma hipertrofia. Quem fala muito disso é o Rubens, o coach Rubens Overall. Então, assim, é interessante você entender um pouquinho das coisas para que você tenha um resultado mais refinado. No geral ali, quando a gente corta uma coisa ou outra, se você não é um atleta, não faz tanta diferença. Mas para um atleta, o sal é essencial no período e a falta, e o zero sal também é essencial. Então, como que eu vou fazer? Se eu já não uso leite, eu não precisava usar farinha. Eu nunca usei a farinha branca. Mas eu entendia que algumas coisas, por exemplo, tinham o glúten independente de ser farinha branca. Então, muitas pessoas falam, eu tirei a farinha branca, eu tirei o pão, eu tirei... Não, você não precisa tirar nada. Você precisa entender, substituir e fazer tudo da melhor maneira possível. Então, para mim, hoje, nunca tive a farinha branca, mas vários outros produtos que têm glúten, para mim não funciona, porque senão eu tenho que parar uma produção toda, limpar a cozinha toda, e daí troca de bancada, porque a bancada de um vegano, por exemplo, não é a mesma. Eu não posso, teoricamente,
cortar a comida de um vegano com uma faca que eu cortei carne, né? Em respeito ao que ele faz. Ele não tá vendo, não interessa o que ele vê, interessa o que eu acho que eu estou vendo. E eu acho que comida é uma fonte de energia, não só de proteínas, minerais, mas a fonte de energia da sua mão, né? O que você põe ali. Você falou isso no começo. Eu acredito muito, tanto é que quando eu não tô super ok, por exemplo, cólica menstrual e tal, não dá para fazer algumas coisas. Porque você tá com uma energia pesada, cansada, chateada, e a pessoa precisa comer e se sentir feliz, precisa se sentir bem. Você acredita nisso? Acredito. 100%. Eu acho que o planeta é energia, essa troca. Exatamente. Você tem que fazer isso de uma melhor maneira. Então, é mais fácil eu cozinhar como se todo mundo fosse alérgico a glúten e lactose. Porque dá para saborizar do mesmo jeito. Não é que quem come sem glúten, sem lactose, a comida sem graça é outra, não. Você tem que se virar. É que você aprendeu, porque quando eu faço alguma coisa sem lactose, sem glúten, fica um desastre. Não é, né? Mas principalmente é a sua especialidade. O glúten, ele, como o açúcar, como algumas outras coisas, fica a maciência, a consistência, a textura, a durabilidade do produto, porque o açúcar, o sal, eles são conservantes naturais, então assim, poxa, dura muito tempo, né? Mas você não colocar o sal e o açúcar, como é que você faz? Eu utilizo sal, mas uma quantidade muito menor. A gente diz que a comida limpa, eu não uso óleo. Pode usar azeite, óleo de coco? Posso, mas não uso. Então você usa o quê? Água. Tudo. Mesmo para, sei lá, um filé, água. Gente, você viu? E dá para fazer. Que frigideira você usa? Porque eu tô numa linha que eu passei com uma médica que ela teve muita medicina chinesa. E ela já cortou um monte de coisa. Filtro de água, para eliminar quanto é o maior... É inevitável a gente consumir coisas que tenham alumínio, né, enfim, mas para você evitar ao máximo. Então ela falou, frigideira, aço inoxidável ou... Esqueci uma outra, ferro, enfim, difícil. Mas ela passou alguns tipos de panelas, de garrafa de água, térmica, que é para a gente mudar, entendeu? Para eliminar o máximo esses metais pesados. Ele também absorve, entendeu? Assim, é uma cozinha industrial. Então, ali, as superfícies todas que a gente cozinha são próprias para evitar a contaminação. Então, assim, não pode ser uma superfície qualquer. A superfície que a gente tem em casa, por exemplo, não pode ter um pano de prato, né? Quando o pano de prato tem muita bactéria. Você tem que ter um rolo de papel, toalha. Poxa, não é reciclável, não dá, gente, porque assim, coisas que não tem como. Adoraria. Usar uma coisa é você ver um chefe de cozinha com um pano ali, um pano de prato fazendo e cozinhando para algumas pessoas. Outra coisa é você fazer algo em produção. Eu já cheguei a cozinhar 1.200 marmitas num dia. Então, assim, é uma quantidade grande. Você tem quantas pessoas no seu time hoje trabalhando? São 9 pessoas. 9 pessoas diariamente? Diariamente. Não, são 3 vezes por semana, segunda e terça não. Quarta, quinta, sexta, sábados às vezes. Então, a gente está aqui conversando, eles estão tem que fazer os preps, exatamente. Hoje você tem mais ou menos quantos clientes fixos? Fixos, 400 e... 500 clientes. 400 clientes fixos? Fixos, sim. Que comem 5, às vezes 10, às vezes 3. E às vezes a maioria são 10 refeições, almoço e jantar de segunda a sexta. E daí como que é? Faz o pedido no seu site, manda a dieta do nutricionista? Isso, tem o site, mas o que acontece? Muitas das vezes, quando você fala que a sua dieta é diferenciada, o site vai redirecionar para o WhatsApp. Então daí vai cair com a Stephanie, com a Giovana ou comigo. Comigo é quando geralmente tem alguém que vai competir, vai fazer, e tem ou algum acometimento. É celíaco, é intolerante à lactose, tem diabetes gestacional e tal. Daí eu vou entender o que a gente consegue fazer. Eu não prescrevo, porque por mais que você tenha sim, eu posso fazer, mas inclusive aqui, porque eu tenho a licença daqui também. Então, hoje, o que eu faço é cozinhar. Hoje, principalmente, a parte de doces e os snacks, porque ainda eu não licenciei, não patentei ainda, e foi alguma coisa muito difícil de fazer. Que você
É o seu currículo inteiro de estudos. Não, e assim, por exemplo, quando você faz um doce, a minha base é o xilitol. Então, trocar o xilitol, o açúcar pelo xilitol, o xilitol, ele basicamente feito de, como se fosse do caule, das raízes. Então, ele é uma fibra alta. Se você comer muito, ele é laxativo. Então, você vai no banheiro. Qual a proporção que eu coloco dentro desse doce para que você não coma um doce e fale, nossa, tem gente que adora, porque não funciona o intestino, principalmente mulher. Mas você não pode comer exageradamente, senão você vai no banheiro. E a pessoa fala, poxa, tanto é que as porções inicialmente fazia grande. E eu falava, come em 3, divide em 3. A pessoa não dividia. Então eu falei, eu vou diminuir. A pessoa, eu comi tudo. Eu falei, quer saber? É mais fácil vender potinhos pequenos, porque eu entendo também que tem compulsão alimentar, que as pessoas olham e falam, eu preciso terminar esse pote. Então eu diminuí o pote. É aquilo, né? Eu não posso deixar nada para amanhã, porque Exatamente. É doce. Você come tudo hoje. Esse é o princípio da compulsão alimentar. Já tive. O transtorno alimentar, dizem que todo mundo tem um. Ou por ansiedade, né? Ou comer compulsivo. Sim. Ou, assim, utilizando a comida de alguma maneira, todo mundo utiliza. Raras são as pessoas que não. Então, para eu entender de porcionar, quando eu fui fazer o doce de leite, por exemplo, você chega numa escola francesa. Você falava francês? Só o básico ali. Ainda falo um pouquinho do básico para culinária, que são terminologias técnicas, sim. Tá. Mas a base da escola é inglês. Os chefes falam em francês e tem a tradutora. Eles não falam inglês e não gostam muito de americano. E são extremamente arrogantes, o que é natural de um chefe de cozinha renomado, que dizem natural por esse meio, não que eu acho natural, porque eles são extremamente arrogantes mesmo. E daí, quando eu chego lá para fazer, e falo, olha, eu tenho uma cozinha fit, todo mundo já tipo, o que ela tá fazendo aqui? A base da cozinha francesa, farinha, manteiga e leite. E açúcar? E açúcar total. Tá, o que você quer? Aí eu quero trocar o açúcar pelo xilitol. Qual sentido? Então, o que você tá fazendo aqui? Você entende? Daí eu falei, bom, mas se vocês não são capazes de me ensinar, eu posso achar alguém nos Estados Unidos que me ensine e tal. Acabou. Aí, acabou a aula, ele veio. Não é que a gente não é capaz. Imagina, você mexer com erva. E foi ali que a gente começou a experimentar e tentar, porque eu queria, a primeira coisa era fazer o doce de leite. E como que eu faço um doce de leite sem açúcar, né? Como que reduz, como que faz? O xilitol, ele solta água. Você pegar uma maçã aqui, ou um morango, jogar xilitol em cima, vai ter uma poça de água em 1 hora. Ele desidrata totalmente. Então, como é que eu uso isso? E tentar porcionar e fazer. Por isso que eu, hoje, os doces ainda faço. E tem mais uma pessoa que é a Nu, que faz também. Porque é uma pessoa que está muito tempo comigo, mas eu entendo que as pessoas podem sair da Edfit e tentar fazer a mesma coisa fora. E eu acho ótimo, porque o problema não é que as pessoas façam o que eu faço, né? Desde que eu comecei, eu vi muitas empresas começarem e acabarem da Fit, muitas. Porque não é só você ter o conhecimento do que você faz, voltando àquilo do resultado. É você entender que a comida fit, ela tem um propósito. É for your type. Não é de fitness, né? Então, o fit, o F-Y-T, e que todo mundo que acha que é o fit de fitness, não, é uma comida feita para você, para o seu biotipo. Então, o prato dela é diferente do dele. Quando você vai no restaurante, você pede um prato, se você for pedir para você e para o seu marido, vocês são totalmente diferentes. Porção. Ou ele vai sair com mais fome, ou você vai sair super nutrida. Então, quando você... não pode? Pode, deve. O restaurante nunca vai fazer um prato porcionado, nem para homem e mulher, porque isso não existe. Mas não é a exceção que muda o seu hábito, é a regra. Então, se você tem aquilo, se você segue fazendo tudo ali na orientação correta, os furos, as quebras, que a Gabi não me ouça, que ela sempre fala, Sheila, eu sou eu e todo o resto. Se quiser me seguir, é assim. Se não quiser me seguir, tá ótimo também. Tem que ser feliz do jeito que está. Só não fica reclamando. Que não consegue o resultado que quer, se não muda o seu comportamento. Então, aquilo para mim, de fazer tudo para que a pessoa não saísse da Edfit, muito mais assim, inicialmente parecia para mim como mãe. Como é que você tem 9 clientes, 20 clientes, 30 clientes? Sim. Bastante. Eu tenho 2 WhatsApp, porque não ia para depois de 250. É engraçado, porque algumas pessoas falavam assim, eu não imaginava que você tinha isso. Eu não imaginava que cozinhava 1000 e poucas comidas num dia. Por mais que, assim, agora, a minha pergunta vamos dizer,
e eu tenho um cardápio, a Marlon tem outro, a Bruna tem outro. Como que vocês fazem para não ter desperdício? Eu penso que a comida para mim não vai fazer mais para mais ninguém. Não, a linha de produção é assim. Por exemplo, o cardápio é semanal. Nós temos 54 meals dentro do cardápio. Então, a cada semana, você vai receber um cardápio diferente. Com 8 refeições normais, que são as fit. Daí tem o cardápio vegetariano, o cardápio low carb e o cardápio de sopas, snacks e sobremesas. Quando você vai pedir, você vai falar assim, Sheila, eu quero o seu cardápio na minha dieta. Então, eu vou utilizar uma tabela de conversão que é da Brave, da Gabi Desan. Então, eu pego lá no seu cardápio, está escrito arroz, feijão, carne e legumes. Tá. Só que aqui eu quero comer essa lasanha. Então, quanto de arroz significa quanto de lasanha? Quando você conversa, você já faz o sistema e já fica o protocolo da pessoa. Quando imprime as etiquetas, coloco nas tampas e uma linha de produção. Tem 4 aqui, 5 aqui. Todo mundo com as suas tampas. E aqui tem arroz, feijão, proteína, carne e o legume. Todos os pratos que são de carne vão ser feitos agora. Troca a proteína, porque você não pode contaminar, não pode trocar. Troca toda a luva, troca tudo. Agora é o prato de estrogonofe de frango. Então, todas as estações têm uma balança. Não é só você que me dá o seu protocolo que tem uma balança. Eu preciso da balança nos pratos normais para eu não ter desperdício, né? Porque eu não posso dizer, mais ou menos. Mais ou menos, se você for pensar, se eu colocar 2 gramas só a mais para cada um, vezes 1.200 dá quanto? Caramba. Então, 2 gramas para a pessoa não é muito, Mas para você... mas para mim vai ser. Então, se você não pesa, fala, nossa, as pessoas acham que eu sou perfeccionista, tenho toque, tenho isso e tal. Devo ter também, óbvio. Mas assim, eu falo até que... Fala que todo mundo tem um grau. Mas assim, quando você percebe, foi muito difícil, eu perdi muito dinheiro, na verdade eu deixei de ganhar muito dinheiro, quando eu comprava uma quantidade de frango, desfiava todo ele e fazia lá 5 quilos de frango, e eu só usava 3. O que eu vou fazer com esses 2? Então assim, como eu não posso... Comprei na medida errada. Comprei na medida errada. Então as compras acontecem sempre, os pedidos fecham, daí você tem, e daí você olha o pedido, teve tantos instantes, já sabe a porção exata. Já dá para saber exatamente. Por quê? Porque a gente foi pesando. Quando você pesa cru, depois você cozinha. Inicialmente, quando você vai trabalhar com alguma coisa, você pesa ele cru e fala, poxa, 1 quilo desse frango aqui me deu 600 gramas. Então, eu tenho que comprar com 40% mais, porque eu sei que vai cozinhar. Só que isso a gente foi experimentando. Por exemplo, como que eu vou fazer para você uma quiche no peso da sua dieta? Eu coloco a quiche crua, ela vai pesar 100 gramas. Na hora que ela assa, ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Depende da proteína que você utiliza. Depende do carboidrato. Daí você precisa de 100, a quiche acabou de sair do forno com 80. O que eu faço? Então você precisa entender quantos por cento ela diminui para poder fazer. Depois que isso está tudo ok, diferença que eu estou vendo de uma pessoa profissional, sabe? E tá falando, não, porque é verdade, porque aqui a gente tem muito aventureiro. Sim, bastante. E que fala de cozinha e tal. Eu nunca conversei com ninguém que fale de alimentação com tanta propriedade, com outros detalhes, né, como você. Acho que vocês também estão impressionados, porque eu tô assim, muito. E aí, aonde que você quer chegar com a IT? Então, como começou com o nome? For Your Type, entendi, You Eat. Então, Eat de comida. O Eat de comida. Isso. Comida for your type. Você veio para essa... Na verdade, quando eu fui tentar fazer o nome, eu pensei, o que eu vou colocar? Vou chegar em Orlando e quero comer uma comida saudável, uma comida fit. O que eu vou colocar no Google? Eu coloquei comida saudável, comida isso, veio fit, sei lá o quê, fit meals, fit sei lá o quê. E eu, poxa, comer fit, tem que ser it. Eu colocava it, fit, 3 palavras-chave. E tentava ir jogando as palavras-chave até que a busca viesse mais próxima do Google. Eu sei que hoje você pode estar lá na primeira, mas eu não sabia isso antes. E então eu pensei e coloquei ali as palavras que vinham meal, vinham fit, eat clean. Então eu falei eat fit meal, porque eu juntei as palavras para poder ver se isso venderia mais rápido. E comecei assim, daí depois, há 2 anos atrás, quando eu fui para a Inglaterra, logo que acabou a pandemia, 2 anos, né? Nossa, e daí eu fui para a Inglaterra para fazer o curso de doces, porque os clientes estavam reclamando
que faziam a dieta, mas quando dava craving e comiam, eles desistiam e falavam, segundo eu começo de novo. Então, não é assim que funciona. Se você sai, quebra, tudo bem, não tem problema, continua de novo. Porque você não é um atleta, muita gente... as dietas vieram diretamente dos atletas. Então, as pessoas acham que tem que comer e ter a vida regrada como a dos atletas para que consiga ter o resultado. E não é assim que funciona. Porque você não tem a vida de atleta, você não ganha para comer aqui. Né? Então, é muito difícil você conseguir equalizar isso e comer bem e fidelizar. Então, eu falei, é melhor eu fazer os doces. Daí, comecei a fazer os doces, só que eles precisavam ter um sentido para eu colocar dentro de uma dieta. Então, eu comecei a usar whey protein nos doces, para que eles sejam fit. E para que eles tenham, eles sejam... O propósito mesmo. Eles sejam funcionais, que eles tenham uma função. Então, poxa, ao invés de eu comer peanut butter só ali antes do treino, né, para dar energia, ou depois, como algumas pessoas fazem, você pode comer doce de leite. Ele tem xilitol, tem leite de coco e tem whey protein. Eu posso fazer pancake. É até menos, você se sente até menos culpado. Exatamente, com certeza. Então, e mesmo porque, se você for pensar, o doce de leite normal com açúcar, ele tem menos calorias em proporção do que o peanut butter. Então, só não é funcional tanto quanto o peanut butter pelas proteínas e tal. E as gorduras boas, enfim. Mas em termos calóricos, que é o que hoje todo mundo se preocupa e que na minha visão não seria só... Não é o que eu uso. Exatamente. É nutrição. Então, você comer o açaí, por exemplo, ele é super calórico, mas ele é extremamente nutritivo. Para mim, eu tenho anemia crônica. E a primeira coisa que ela falou, modere, mas açaí é muito bom. Então, assim, são coisas que eu gosto mesmo. Então, se você for entender tudo isso e colocar, você pode comer tudo que você quiser. Só que você tem aqueles momentos. Por exemplo, eu não posso... A primeira coisa que a pessoa pergunta eu tenho uma dieta, o que eu não posso comer? Não é o que você não pode comer, você já está negando, né? Então, você já entra com o projeto fazendo negativo da sua dieta, ponto. E daí, exatamente. E você fica assim, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Você pode, é só agora que você não vai comer. Não, e você sabe que eu já fiz muita dieta, já competi tudo. E tudo que é proibido, você não dá, mas você quer comer aquela Exatamente. Aqui tá o bolo de cenoura. Eu não comi o bolo de cenoura. Mas se eu soubesse que eu tô de dieta, eu não posso comer, eu falo assim... Exatamente. A negativa faz com que a gente já dê já suba lá o estresse, o cortisol sobe, daí você precisa... Daí isso é gatilho para muita coisa, assim, não é gatilho. Então, se você tá em dieta, não tem em casa. Se tem em casa e furou, não se culpa. Porque se culpar por te dar prazer, isso gera várias outras coisas. Então, não se culpe por comer alguma coisa, mas entenda que você não é uma criança que precisa daquilo. E aquilo não vai sair do mercado. Até que eu saiba, o bolo de cenoura nunca vai fugir daqui e ninguém vai proibir. Em algum momento você pode voltar a comer. Se estiver na França, com aquele doce único, tal, é assim, quando eu vou voltar para a França? Então... Exatamente. Daí você tem a discussão de coisas que você tem que equalizar ali e entender que para toda ação tem uma reação, tem uma consequência. E se você tem um objetivo naquele momento e você colocou a data naquele momento, você não pode comer, mas você vai comer. Não, e eu quero que você conte, que a gente ainda tem as rapidinhas que eu preciso perguntar para você. A história do tomate de mate. Vamos explicar essa história? Pois é, muita gente não soube. E que você ter dito de onde vai a Eat Fit, né? Eu já tinha comentado isso com a Priscila Trisca. Tá. Que eu queria, a gente vai no lead e tal, e ela falou, Sheila, você precisa expandir, fazer, tirar um pouco das suas mãos. Porque cresce demais, eu não tinha vida. Muita gente falou, 2 anos que eu não te vejo e tal, depois da pandemia. Mas porque realmente a pandemia para mim foi um bom, porque todo mundo comia delivery. E você fez muito delivery? Fiz muito delivery. E você fazia sozinha durante a pandemia? Não. Tinha ainda o pessoal? Tinha o pessoal, porque era o mesmo pessoal sempre e tal, e ali, e não, enfim, a gente ficou. E foi um grande bom. E daí ali veio, eu falei, eu preciso abrir franquia. Muita gente me pedia para ensinar como fazer comida fit. Então, eu vou para Portugal, eu ia para Portugal todos os anos. E eu dei um curso lá, agora eu vou novamente, vou dar um curso lá na pós-graduação no Porto, agora em outubro. E eu vou agora, a partir de agosto, começar, a gente chama de Eat Fit College. E aí, você ensina, vou ensinar tudo.
futuro. Os doces, não nesse momento, até que eu consiga, como fala, passar o renovando eles para mim, por nome, organizar ali, né, a parte de patente, algumas coisinhas assim. Então, tentar ensinar isso de uma maneira pequena e fazer as mini franquias, para que as pessoas façam. E nesse jogo todo, elas sempre me ajudavam. E eu falando sobre isso e tal. E eu não sabia de um projeto. Um dia ela me chamou e falou, poxa, a gente estava conversando sobre as franquias, sobre qual caminho seguir e tal. Ela falou, Sheila, uma agência da Califórnia me chamou para um projeto, mas é um projeto que você tem que assinar um termo de confidencialidade antes de eu te falar o que é. E eu sou uma pessoa aquela que experimenta para ver, faz, eu falei, eu não assino nada que eu não sei. Não tem a menor possibilidade. Não, você tem que assinar. Eu falei, vou assinar com uma assinatura falsa. Você sabe que eu vou fazer isso, eu não vou assinar o negócio, sabe? Tipo, eu sou assim, né? Morro de medo, eu quero as coisas tudo certo. Daí falou que era uma agência que tinha uma parceria com a NASA e com a Heinz para fazer... A Heinz, a empresa... A Heinz de ketchup. Isso. Para fazer um molho de tomate que fosse um ketchup com tomates plantados nas mesmas condições de Marte. Era um projeto de 2 anos e meio, que eu acho que foram com a mesma... o solo, né? Com o solo, e foi reproduzido aqui na NASA por um cientista. Cara, foi 2 anos e meio onde eles plantaram várias coisas. E estavam tentando, há muito tempo, ver o que ia para frente, o que não ia e tal. Eu soube bem a grosso modo, né? Porque não aprofundou muito ali, falando o que você precisa. O que deu certo foi o tomate. Tem outras coisas acontecendo aí. Tá. E daí o que aconteceu? Sheila, estão plantados os tomates aqui, com condições de solo e ambiente de Marte, numa estufa toda fechada. Os cientistas estão fazendo. E os tomates, eles têm pouca durabilidade, não crescem muito, não expandem muito. Então, o que acontece? A gente precisa de um chefe de cozinha que tenha as licenças e que tenha formação. Porque se você quer submeter a um Guinness ou alguma coisa, todo o processo ali, as pessoas têm que ter para que você seja aceito e que você possa submeter alguma coisa. Daí eu falei, tá, eu vou fazer o quê? Ela falou assim, você vai fazer um molho, você tem o curso. Eu falei, tem o curso de salsas e jus, que são sucos, né, de molhos e tal. Foi um curso que eu quis fazer, era um curso extracurricular e eu fiz, curso extra, que fica 6 meses fazendo. Mas aí eu fiz porque eu achava interessante como fazer um molho de tomate para os meus clientes e não comprar molho de tomate. E como que ele não fica rosinha, não fica vermelhão. Eu queria entender aquilo, então eu já tinha esse curso. Daí, eu não fui a primeira, chamaram mais 3 chefes aqui para ver se tinham a qualificação, ou se sabiam, ou se podiam, mas a maioria é muito mais a formação mesmo, né, que pegou e falou, e também porque alguém tinha citado a Eat Fit na Califórnia, eu acho que foi uma cliente dessa agência, chama Suck My Chick, que é lá da Califórnia, que falou com a Priscila porque precisava ser aqui. O tomate tem que ser colhido e feito. Não tem tempo para mandar para Califórnia, qualquer outro lugar. Ninguém sabia se tinha o tempo ou não. Daqui para Califórnia, quanto tempo você não pode transportar? Depois que eu fiquei sabendo, na quantidade que tinha transportado dentro de um avião, algum produto que a Anvisa não libere. Tomate de Marte, como é que está liberado? A Anvisa, né? O FDA, né? Então, como é que você... de Marte, correto. Como é que você vai liberar um produto que não está catalogado dentro do Marte? Então, assim, é um processo científico. Daí vai e pega. Sheila, vai precisar de uma cozinha e vai precisar filmar você em tempo real para que um cientista de lá veja você fazendo, para que saiba que realmente as temperaturas são respeitadas, porque, por exemplo, o tomate licopeno, se você sobe um pouco a temperatura do molho, quebra isso e ele perde os nutrientes. Então, daí você já está comendo um molho de tomate pobre. As pessoas fazem em casa e batem no liquidificador por vários minutos, quebra todas as fibras, ele já não tem ali quase nada. Já está super pobre aquele molho que é natural dentro de casa. Então, às vezes, no cuidado, por exemplo, de uma Heinz, que muita gente fala, o ketchup é só não, é só o ketchup. Não, você tem o tempo que você bate, você tem o tempo que você aquece, para que a temperatura não mate as proteínas, as vitaminas, para que... Proteína eu digo numa carne, mas um tomate, todas as vitaminas, os nutrientes, para que ele se mantenha preservado. Depois que chegou nessa temperatura, você tem que ultracongelar, que são os freezers de ultracongelamento na temperatura certa, para que ele ganhe um choque térmico, mate as bactérias e congele rápido.
E tudo isso sendo filmado. E você poder provar. Não podia provar. Eu não posso provar uma coisa que a gente não sabe a origem daquilo. Precisava ser feito, depois ir para o laboratório, analisar tudo para embasar. Tipo, com certeza eu ia estar fazendo, ia esbarrar, ia for... Eu peguei os tomatinhos da mão, peguei com luvas, mas assim, é incrível você imaginar. Numa trajetória, como é que eu fui chamada? Primeiro, a raiz americana. A propaganda com Matt Damon, eu acho que teve Michael Jordan, teve mais um outro, e assim, americanos. E é uma brasileira que fez, né? Quem vai comer? Elon Musk, as Kardashian, o Biden, quem que vai? Porque foram uma edição especial, feita em pequenininhos, assim, quem que vai comer isso? Não interessa se eles sabem quem sou eu. Interessa que eu sei quem comeu alguma coisa que eu fiz. E isso... é incrível. Eu sou uma brasileira, imigrante, que começou... Eu tenho um curso que eu falo que é de 0 ao 100, né? Que eu não investi nada e cheguei a 100% do que eu gostaria. Você chega no 100%, daí volta pro zero, né? Porque a meta muda. Mas, da onde é essa pessoa que do nada tá ali fazendo algo tão grandioso? E daí chega... A sua história de vida que te preparou. Exatamente. Aqui nos cursos, nos grandes cursos. As pessoas que você se relacionou, você está no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Tudo isso, Deus foi colocando você nas áreas perfeitas que tinha que ser conquistadas. E você falou que nem desenrolou essa história ainda, né? Não, ainda tem muita coisa. Quando isso foi feito, daí ele estava preservado ali, congeladinho, o molho. Eu não fiz o ketchup, eu fiz o molho de tomate. Tinha que ser aqui, porque era pertinho. Fez isso, tem que levar para Los Baños, lá na Califórnia. Como é que leva tudo isso? Vai com um caminhão gigante de frigorífico escoltado até lá. Com uma tag no negócio e eu também com um chipzinho comigo para saber os passos a passo, para saber se tinha tudo isso. Chega lá no jatinho particular, fui. Você foi de jatinho? Fui de jatinho. E assim, eu nunca tinha andado de jatinho na minha vida. Como é que você pensa? Pô, uma cozinheira e tal. Toda a história passa pela cabeça, assim, você fala, gente, um jatinho... Senhora, lá eu estava em Sacramento, senhora Sheila, o seu jatinho está te esperando, e eu, para ir para Heinz, lá de Los Baños. E cheguei lá, conheci o chefe, exatamente esse nome, chefe ketchupeiro, eu não sabia nem que existia isso. Que é o cara que fala, o chefe responsável pelo ketchup, recebeu o molho da minha mão, perguntou várias coisas ali, para saber se eles tinham sido manuseados adequadamente, daí pega aquela AirTagzinha, entrega, tinha um outro, não sei o que era, que tinha, ia acompanhando a temperatura do caminhão, porque ela não podia baixar, quantas horas e tudo isso. Cara, chegamos lá, entregamos o ketchup, demorou para o molho de tomate demorou para eu desapegar, porque eu fiquei apaixonada por eles ali. Tchau, mamãe já veio e tal, e quem sabe eu vou ganhar uma garrafinha, óbvio que eu não ganhei. Mas foram feitos 12 garrafinhas daquelas minis. Para você imaginar, 2 anos e meio para dar 12 garrafinhas pequenininhas. A quantidade... Imagina se eu falo, opa, passou o molho, dá mais tomate aí? Não, só daqui a 2 anos e meio. Você imagina? E a pressão daquilo, tipo, eu sei que o molho de tomate reduz. Sheila, a gente precisa de no mínimo X para fazer no mínimo X de ketchup, porque tem uma quantidade. Se eu queimo aquele molho, se passa a temperatura e daí estraga, não é o tomate que eu compro em qualquer lugar. Meu Deus, que aqui, o coração batia aqui. Só que na hora que acaba, você fica, tipo, meses assim. Fui eu pensando, sabe? E daí depois a agência vem e manda ali e fala, gente, foi aceito para concorrer ao Guinness. Gente, vai concorrer ao Red Carpet como melhor propaganda. E assim, daí você fala, já saiu a propaganda? A propaganda, eu acho que... Eu não sei exatamente quando vai sair, para todo mundo ver. Mas eu tenho, e eles já podem divulgar. Eu tenho... quero ver. Eu tenho aqui a propaganda. É muito legal. E, assim, são coisas que falam, poxa, embora você não apareça ali, o seu nome... O meu nome tá ali em tudo e tal. Você vê desde quando você começou, o perrengue que eu passava, a Ju que ia buscar meu filho na escola. Você que... Gente, eu já cheguei a dividir casa aqui com 11 pessoas na mesma casa. Para pagar o aluguel. Toda a história, toda a sua caminhada, que a gente está falando só de cursos, mas tem muito perrengue, tem bastante perrengue. Como todo mundo aqui, que acha, independente de ter dinheiro ou não, você
renascer no outro país e ser reconhecido e respeitado, isso é bem complicado. Mas isso só é possível se você tem uma coisa, humildade, para saber que aqui você não é ninguém. Exatamente. E tirando a humildade, é você estar com pessoas do bem, pessoas certas. Porque se não fosse a Juliana, que te levou na academia, sua primeira amiga, que te apresentou a Gabi, que apresentou a apresentou não sei o que, você está aqui hoje. Né? Então, assim, você sendo bem, você atrai. Teve uma frase que eu estou lendo um livro muito legal. Não atraímos o que queremos, atraímos o que somos. Então, e se você é uma pessoa do bem, se você a humildade, quer crescer, você acaba conectando com pessoas que querem o mesmo que você. Exatamente, entendeu? A energia atrai energias compatíveis, né? A gente acaba se encontrando com outra pessoa. É isso aí. E eu, assim, eu acho que encontrei as pessoas, eu sou muito grata, eu sou muito abençoada. Eu acho que toda a trajetória tem muita gente que tentou trilhar os mesmos caminhos, mas não teve as mesmas oportunidades. Não teve os mesmos... Eu não digo nem trabalhar duro, porque eu não consigo quantificar quanto o meu trabalho é mais duro do que o seu, do que uma pessoa que está a favor ou de uma pessoa que está no office. Não interessa. A quantificação do trabalho duro é aquilo que te faz dedicar 100%, 110% do que você acredita e do que você acredita. Então, assim, eu tive pessoas muito abençoadas. Se o Paulo não tivesse me mostrado os caminhos para tirar as licenças e abrir a cozinha, assim, ele não tivesse te escutado. Se eu não tivesse me escutado, eu achava que a minha ideia era uma ideia boba e não iria para frente. Não, é só aquele sentar que você falou com você, te escutar, te olhar no olho e te dar aquela motivação, tipo assim, você quer? Então vamos para frente. Não. Isso às vezes teria te arruinado se você não tivesse realmente... E várias pessoas de todos o caminho, a Rafa do Miss Potato, que ela falava, Sheila, isso aqui vai nesse caminho, tira essa licença. Rafa, eu preciso desse curso, esse curso vai ajudar. Olha, se você quer trabalhar numa feirinha, você tem que tirar essa licença. Quando ela me ajudava em tudo para eu poder entender, porque eu não sabia quem procurar, e o inglês daquele jeito na época, como é que você vai e tal. E depois, até mesmo quando foi o tomate, foi muito assim, Sheila, a gente precisa de você para daqui a 3 dias começar e a gente vai te avisar. 10 horas da manhã, oi Sheila, hoje às 2 da tarde tem que gravar. Falei, mas eu não tenho cozinha, a cozinha não é minha. A cozinha é alugada, é o schedule. Eu não tenho o schedule. Preciso de uma cozinha agora. Falei, aonde eu vou fazer? Preciso de uma cozinha licenciada que possa filmar e que... Falei, gente, aonde eu vou fazer? Daí eu, não, pera, calma, Maninho, a Perfection tá fechada, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde eu preciso de uma cozinha para fazer um molho. O molho deve ficar 40 minutos, fez 1 hora. É isso? Antes disso, eu fiz com tomates normais. Tá. Para poder ver o tempo de filmagem e o tempo de tudo, para não errar. Se eu errasse com tomates normais, apesar que não deu muito certo, porque o tomate normal, ele é bem diferente do outro. O tempo de cozimento foi totalmente diferente, o outro foi muito mais rápido. Então, o tomate normal que a gente utiliza, tomate da terra, ele tem coisa... E assim, na hora, ele falou, Sheila, a Perfection abre às 5 para começar a fazer os preps e tal. Eu vou te liberar uma bancada, porque eu falei, não pode, eu preciso de uma bancada, contaminação. Eu levei todo o meu material. Todo o meu material, panela, tudo era meu, porque precisava ser específico daquilo. Ele, Sheila, a cozinha é sua. Ele me passou a senha da porta, ele me passou a senha do alarme, ele passou a senha de toda da empresa dele. Eu entrei, filmei com 3 pessoas lá, fiz tudo, utilizei tudo. Depois, no outro dia que foi a filmagem, e ele falou, Sheila, é sua. Faz o que você precisar. As licenças estão na parede, tira a foto do que você... Assim. Então, são pessoas que eu nunca... a gente tem vários grupos de donos de restaurante, de donos de delivery ou de comidas mesmo, carreiras e tal. Eu tenho muitos grupos. Eu nunca ouvi não de ninguém. Olha, eu vou te falar o seguinte. Tá muito bom o papo, mas a gente vai ter que chegar para a parte final, que é as rapidinhas. As rapidinhas eu vou falar uma coisa e aí você não pode demorar para responder. Vamos lá. Uma comida. Feijoada. Uma atividade. Dormir. Uma saudade. Meu pai. Seu maior aprendizado. Paciência. O melhor exercício para o bambu.
Eu fui ver se foi que você não formada com Agachamento. um filme, À espera de um milagre. um arrependimento, Ter passado pouco tempo com meu pai. um livro, Start with why. Começa perguntando por quê. um curso. Porque, gente, mais de 28 cursos. Com certeza, o que mais me ensinou na vida, culinária e artes, lá no Le Cordon Bleu. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Eu acho que é voar. Voar. Brasil. Não consigo nem dizer que é saudade. Uma pena hoje em dia. Uma pena. O que você não vive sem? Eu não vivo sem meus filhos. O meu filho só tem 1 e 3 cachorros. O que tira você do sério? Mentira. Qual lugar que você gostaria de ir e nunca foi? Tailândia. O que você gostaria de saber fazer e não sabe? Tudo que eu não sei eu gostaria de aprender. Eu acho... deixa eu pensar. O que eu gostaria de... Nossa, eu não sei tanta coisa. Tem tanta vontade de saber. Hoje, o que você, assim, queria saber disso, quero fazer um curso. Eu gostaria de saber como fazer minha franquia andar logo. O medo. O meu filho no Army. Que ele vai agora em junho. Já vai. E se você não morasse aqui, você iria para onde? Pra França. Para França? Uma conquista. Tudo que eu tenho. Tudo. Você se sente uma pessoa realizada? Muito. Mas tenho certeza que ainda tem muita coisa para me sentir realizada. Eu falo que a minha realização é diária. É diária. É diária. Tem que estar grata nos pequenos acontecimentos. Todos os dias eu tenho realização, todos os dias. E estar aqui falando com você é uma realização. É uma coisa muito legal. Muito obrigada. Eu estou verdade. feliz e olha, realmente eu estou inspirada pela sua história. Inspirada, assim. Você se vê como empreendedora? Me vejo como uma empreendedora. Eu acho que é disciplina. O empreendedorismo é disciplina. É você saber que qualquer coisa que você vai fazer, você precisa ter a disciplina para conseguir. Eu acho que não tem não conseguir, né? Empreendedorismo é o meu plano A, o meu plano B fazer o plano A dar certo, o meu plano C é ter a paciência para esperar o plano A dar certo. Não existe o empreendedorismo. Eu acho que todo mundo, na verdade, que se prestar a fazer, né, vai conseguir. Mas é botar a cara, é não ter medo, né? Não ter medo de errar, porque o erro é o primeiro degrau para o acerto. É o meu ganha-pão de hoje, é o empreendedorismo de fazer, poxa, pensar numa coisa e agora eu quero outra e eu quero sempre mais. Essa fome, essa sede que alimenta a gente, né? Nunca parou, né? Não parou, Eu vejo que você tem isso de estar cada vez mais. E às vezes não é nem para o outro, é para você, né? É você, querer saber para você aprender, quero aprender de franquia. Por quê? Porque é isso que vai te realizar. E eu acho que quando você entende a fundo, você valoriza muito mais todo o processo, A jornada. principalmente quem trabalha com você, que vai cuidar de cada parte dali. Porque você não pode dizer que a menina que amola a faca é menos importante do que a menina que faz aquele prato lindo. Se ela não amolasse, a carne não estaria com o corte perfeito. Então você precisa entender de todas as áreas para você poder valorizar. Sheilinha, estou muito feliz, agradeço por ter a disponibilidade de estar aqui, dividir a sua história. Tenho certeza que o pessoal aqui também, que está aqui, escutou você, está inspirado, eu estou. E todo mundo tiver a oportunidade de assistir o podcast inteiro. Ela deu tantos códigos legais da vida e do porquê ela está aqui, onde ela está, que se você entender realmente, você vai saber que o sucesso não é por acaso. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo. Muito obrigada pela oportunidade de ser ouvida. Eu acho que muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar, porque ser ouvida é muito importante. Foi isso que me fez estar até aqui. Quero falar, me arrepiou, porque às vezes o ouvir você salva a vida de outra pessoa. Com certeza. A gente precisa ser ouvido, que é uma terapia, e principalmente ouvir, que é aprendizado e ajuda para quem está falando. É muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Se você gostou do Selecta Talks desse mês, deixa aqui nos comentários.
Eu quero que você conte um pouquinho do que você mais, assim, foi impactado pela história da Sheila, tá bom? Um super beijo, até o próximo.